Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos estudar nossa oitava lição da nossa revista de jovem desse terceiro trimestre, que tem como título O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Nós estamos estudando, é sempre bom lembrar, nesse trimestre, as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, as cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo. E hoje vamos falar da maneira do pastor lidar com as ovelhas, com os anciãos, com as anciãs, com os jovens da igreja, com os membros de uma forma geral. O texto de referência desta nossa oitava lição é o capítulo 5 da carta de 1ª Timóteo, capítulo 5, versículo do 1º ao 16. Instruções de como o pastor, o líder, deve lidar com as ovelhas, como lidar com a igreja de uma forma geral. O nosso texto áureo, ou texto principal, está em 1ª Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Resumo da lição. O líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. Os objetivos desta nossa lição: compreender o padrão familiar bíblico, mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças da igreja e explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas da igreja. Nosso texto bíblico, como pontuei, está em 1ª Timóteo, capítulo 5, versículo do 1º ao 16. Você lê, nós não vamos ler aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas você lê e volte aqui a nossa lição para ter uma compreensão melhor do conteúdo da nossa lição. Então, o texto bíblico desta lição vai falar a respeito do tratamento adequado que o pastor, o líder da igreja, precisa dispensar, a todas as pessoas da igreja, sem distinção, aos anciãos e aos jovens. O pastor precisa ter esse cuidado, a maneira como ele vai lidar com cada irmão na igreja, como ensinar, como instruir, para que haja tudo dentro do padrão conforme estabelecido pela igreja primitiva. Timóteo tinha sido designado por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso. Efésios era a principal cidade ali da Ásia Menor, e Timóteo, pela sua idade, por ser jovem, muitas das orientações de Paulo tem também a ver com nesse sentido. Haja vista que fosse possível que alguns da igreja de Efésios viessem a não dar muito crédito ao pastoreio de Timóteo pela pouca idade que ele tinha para tão grande responsabilidade que era pastorear uma igreja, e uma igreja numa metrópole, numa das principais ou a principal cidade ali da Ásia Menor, onde a idolatria era muito grande, o paganismo era muito grande. Em Éfeso ficava o templo da deusa Diana. Esse templo
É considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E Timóteo foi designado pelo apóstolo Paulo a pastorear esta igreja. E Paulo instrui Timóteo como ele deveria lidar com cada faixa etária dos irmãos ali da igreja de Efésios. O primeiro tópico da lição, o padrão familiar. Como lidar com os anciãos da igreja. Lembrando que Timóteo devia ter ali aproximadamente de 30 a 35 anos, quando foi enviado para pastorear a igreja de Éfeso, ali na Ásia Menor. Diferentemente de outros textos, como em Atos, capítulo 20, versículo 17, aqui em Timóteo, capítulo 5, versículo 1, o termo ancião não está se referindo ao equivalente a presbítero, porque em Atos, capítulo 20, versículo 17, quando está Lucas escrevendo ali a respeito dos anciãos, foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, ancião ali tem o sentido de presbítero, ou pastor de pastores. Aqui nem em 1 Timóteo, capítulo 5, no texto dessa lição, o sentido de ancião quer dizer pessoas mais idosas, homem mais idoso. Homem mais idoso, mulher mais idosa. Quando o Paulo vai falar aqui, e as mulheres idosas, então aqui o sentido é e ancião no sentido de idoso. No versículo de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, está escrito: as mulheres idosas com as mães, ou seja, o sentido é a questão da idade, né? Timóteo tinha um dever, como pastor daquela igreja, de ensinar a todos, jovens e idosos, né? Lembrando que Timóteo era um jovem pastor, e inclusive os mais velhos, ele tinha a responsabilidade de orientar. Contudo, ele tinha uma maneira adequada para cada faixa etária, ele teria que saber lidar adequadamente com cada faixa etária. No texto bíblico que você leu, né, aquele 1 Timóteo capítulo 5, Paulo vai orientar Timóteo para lidar com os anciãos, lidando como se ele estivesse lidando com seu pai, com as mais velhas, como se estivesse lidando com a sua mãe, com as jovens da igreja, como se ele estivesse lidando com suas irmãs, e os homens jovens, como se ele estivesse lidando com seus irmãos, ou seja, cuidando, orientando e tendo o respeito com os mais velhos, haja vista que o filho tem que honrar os pais, né? Aconselhar, orientar, mas da maneira correta, né? Para que essas pessoas não viessem a ser machucadas. Em relação às jovens, às moças, que Timóteo tratasse a visse como uma irmã, assim não evitaria de certa forma que sentimentos ou desejos que não condizesse com o pastoreio, com a responsabilidade, com a missão que lhe era atribuída, para que ele viesse a agir conforme orientação que estivesse dentro do padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Timóteo é orientado a lidar com cada faixa etária dos irmãos ali da igreja de Efésios. Os homens idosos não poderiam ser repreendidos asperamente ou com dureza, na maneira que Timóteo tivesse que lidar quando tivesse que tratar de algo específico, aconselhar especificamente cada pessoa, né?
Timóteo jamais deveria agir com dureza, ele deveria tratar, aconselhar como se estivesse aconselhando um pai, referindo-se à abordagem e principalmente ao tom de voz a ser empregado no momento da repreensão, do aconselhamento para com o idoso. Timóteo também deveria se dirigir aos anciãos como um filho se dirige a seu pai, com o devido respeito, usando as palavras adequadas para transmitir a repreensão, havendo a necessidade disto. Não deveria ser rude ou impor sua autoridade pastoral através de expressões ásperas. Saber lidar, né? Não adianta ter santidade lá em cima e não saber lidar, aconselhar de maneira adequada, de uma maneira que os membros, as ovelhas, venham sentir-se desprezadas ou uma maneira de agir rudemente. Então, a santidade tem que estar corroborando com a postura pastoral, a ética pastoral, que é como lidar com as diversas situações que envolvem o ministério pastoral, né? Não havia impedimento algum para a repreensão de homens idosos, conquanto se observasse a maneira correta de fazê-lo, de aconselhá-lo ou exortá-lo, havendo a necessidade. Em relação aos mais jovens, nós sabemos que vivemos em uma geração marcada por extrema rejeição aos conselhos doutrinários. Essa geração, infelizmente, ela não está tendente a ouvir conselhos. E no tempo de Timóteo também não era diferente. Jovem é jovem, né? A ouvir repreensão, eles têm uma tendência a não aceitar de bom agrado. Então, aceitar a correção nos torna sábios, como está lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 33. Aceitar a correção nos torna sábios, mas rejeitá-lo impõe graves prejuízos à nossa alma. Mesmo assim, Timóteo tinha a responsabilidade de aconselhar também o jovem. Paulo vai dizer, tratando os rapazes como se ele estivesse lidando com um irmão e as moças como se estivesse lidando com uma irmã, ou seja, maneira adequada de lidar com os jovens. Timóteo poderia e deveria repreender os idosos sempre que necessário, quanto também aos mais jovens. Deveria saber a forma correta de fazer como a forma correta de falar, de uma maneira que não viesse machucar nenhum idoso, nenhum jovem, né? Lembrando que essas cartas de pastorais são cartas doutrinárias, de ensino, de instrução. Cada capítulo, Paulo vai instruir Timóteo. Capítulo 1, nós vamos ali falando a respeito dos falsos mestres. Depois ele vai falar a respeito do comportamento do pastor, do comportamento do diácono, das mulheres. Então, instruções são cartas pastorais. E nessa aqui, a maneira adequada de aconselhar, de exortar os membros, as pessoas da igreja. Ele era o pastor e ele tinha esta responsabilidade. Não era apenas pregar, mas também conversar diretamente com os irmãos, os membros da igreja. Afinal, ali estava um pastor, né? Ele era pastor, apesar da sua jovem idade. Ele tinha que lidar com anciãos, senhores, senhoras, crianças, jovens, rapazes, jovens, moças. Timóteo precisava lidar com cada irmão, com cada faixa etária ali da igreja.
Em relação às mulheres idosas, o trato com as mulheres idosas deveria ser pautado no respeito, no mesmo respeito e afeto que se deve devotar às mães. Nenhum filho deve dirigir-se à sua mãe com arrogância ou dureza, né? Então, Timóteo deveria se dirigir às irmãs, às senhoras, como se estivesse dirigindo a uma mãe, na maneira e no jeito de falar. Deve devotar-lhe profundo respeito, dirigindo-lhe palavras brandas, né? Nada de arrogância, nada de prepotência, nada de machucar o membro da igreja, pois foi comprado pelo sangue de Cristo, né? Exortar, mas com sabedoria, de uma maneira que venha agregar, trazer essa pessoa para cada vez mais perto de Cristo e não expulsar. Então, Timóteo tinha que lidar com isso também. Quem aspira ao episcopado, ao pastoreio, como Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo, Paulo vai dizer, boa coisa deseja, porém é necessário que, e aí ele vai trazendo as características que é necessário aquela que deseja o episcopado, o pastoreio, mas existem obrigações, né, responsabilidades, que é lidar com as ovelhas de Cristo. O pastor, o líder, vai ter que prestar contas pela sua vida e também pelas ovelhas que Cristo lhe confiou. Então ele precisa saber lidar com cada uma dentro da igreja. Honrar os idosos é mandamento divino para todos nós, como está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 32, ó. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Timóteo foi instruído desde cedo pela sua família. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando Paulo vai dizer a respeito da sua mãe, da mãe de Timóteo, chamada Eunice, e da avó Loide, né? Que desde cedo Timóteo foi instruído na palavra de Deus, no caminho do Senhor. Então, apesar da sua jovem idade, ele, sendo orientado por Paulo, Paulo o consagrou ao presbitério e ele foi direcionado pelaquela igreja de Efésios, de Éfeso. Então, apesar da menor idade, da pouca idade de Timóteo, ele tinha capacidade de pastorear aquela igreja. Entretanto, era necessário ele seguir algumas recomendações que Paulo lhe dirige através destas cartas pastorais. Paulo exorta Timóteo a respeito de como tratar os mais velhos e os jovens, do relacionamento de Timóteo com as categorias específicas de pessoas na congregação. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo diz a Timóteo, ó, ninguém despreze a tua mocidade, justamente por causa da pouca idade que ele tinha. Não repreendas asperamente os anciãos, Paulo orientando Timóteo, mas admoesta-te como os pais, admoesta, ensina, exorta, como se estivesse exortando teu pai, né? Nunca seja severo com os mais velhos. Semelhantemente, em relação aos jovens, trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs. Este é o conselho de Paulo a Timóteo, a maneira como ele deveria lidar com a membresia da igreja ali de Éfeso. O relacionamento com as moças. Como Timóteo deveria lidar com as moças da igreja, já visto que Timóteo era solteiro, né? Então, Paulo teve este cuidado também de aconselhá-lo a respeito de lidar com as moças da igreja, né? Paulo vai dizer, com toda pureza, segundo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, parte B. Ó, as mulheres idosas, como
tratá-la como mães, as moças como irmãs com toda a pureza, ou seja, a pureza de mente, pureza de coração. Quando trata da admoestação às moças, Paulo acrescenta, em toda pureza. Está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sob seus cuidados. Se ele vai tratar das jovens da igreja, das moças solteiras, das mulheres jovens, de uma forma geral, ele tratando como irmãs, ele sabe que uma irmã é uma mulher, porém, ele jamais vai ter desejos ou sentimentos que seja contrário, né? Ele sabe da feminilidade da sua irmã, mas ele não vai ter sentimentos ou desejos de conteúdo sexual com suas irmãs. Logo, ele vendo as irmãs da igreja como irmãs de sangue, ele jamais irá ter sentimentos ou agir de maneira que venha trazer prejuízo para a sua vida espiritual e ministerial. Então, todos precisam ser respeitados e o líder deve estar sempre vigilante, sempre vigilante. Mateus capítulo 26, versículo 41, nos ensina também a respeito da vigilância, no sentido de lidar com essa área da sexualidade na igreja, sermos vigilantes, né? Pureza em tudo. O jovem pastor precisava dirigir a igreja e lidar com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, incluindo as moças. Isso aqui é orientação para quem deseja o episcopado, a liderança, de uma forma geral. Tanto as moças, como lidar, como agir, né? Haja visto que as moças têm que lidar com rapazes e vice-versa. Aqui é instrução, ensinamento e como agir de uma maneira que você leve uma vida de santidade, glorificando a Deus com seu testemunho, com o seu ministério. Então, o jovem pastor precisava dirigir a igreja e lidar com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, incluindo as moças. Ele precisava ser vigilante para não ser atacado por pensamentos ou sentimentos lascivos e muito menos descambar para atitudes impuras que poderiam afetar sua vida espiritual e o seu ministério. A vida espiritual e o seu ministério. Uma área muito complicada, muito sensível, que é necessário ser vigilante, estar atento, né? Porque Tiago vai dizer que o adversário, ele anda ao nosso derredor, ele anda procurando uma brecha para tentar nos derrubar. Por isso a vigilância tem que ser constante, né? Tem que ser constante, principalmente nessa área de jovem, precisa ter uma vida de intimidade com Deus para evitar que ações e sentimentos que leve a pecar ocorra em sua mente, né? Precisa haver vigilância, né? Precisa haver vigilância. A expressão em toda a pureza nos indica a necessidade de ser puro nos pensamentos, no olhar, no falar e no agir. No contato com as pessoas do sexo oposto, precisamos rejeitar desde os pensamentos pecaminosos, professando-os a Deus em nosso íntimo e abandonando-os para que não venha gerar coisa pior. É fundamental que enchemos nossa mente de coisas boas, de coisas puras. José, quando ele estava ali no Egito, trabalhando na casa do capitão do exército de Faraó, Potifar, que ele foi tentado pela esposa do seu patrão, do seu chefe,
José agiu sabiamente, fugindo da tentação. Foi condenado por uma coisa que ele não cometeu e Deus deu vitória lá na frente, porque José agiu corretamente. Em relação a Davi, Davi não conseguiu tirar do pensamento depois que viu Batseba se banhando, deixou descer por seu coração e as consequências foram trágicas na vida, na família de Davi. Então é necessário ter prudência, vigilância e a mente cativa a Cristo, levada a mente cativa a Cristo, para evitar que situações desagradáveis, constrangedoras, que pode levar a uma queda espiritual, ocorra na vida daqueles que estão na liderança e de qualquer membro da igreja, né? Nós somos chamados para ser santos e santificação exige que aconteça todos os dias em nossas vidas, confessando-os a Deus em nosso íntimo e abandonando-os todo tipo de sentimento lascivo. É fundamental que enchamos nossa mente de coisas santas, boas, de coisas puras, que glorifique ao nosso Deus. Ninhos na cabeça. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nenhum de nós está livre de termos pensamentos impuros. Lembrando que ser tentado não é pecado. Pecado é quando cede-se à tentação, né? Então, nenhum de nós está livre de termos pensamentos impuros, mas todos nós podemos refutar tais pensamentos e não cultivá-los em nossa mente, para que não germine e produzam seus frutos que nunca serão bons. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração procede os maus pensamentos, os maus sentimentos, né? Então é necessário levar nossos sentimentos, nossa mente cativa a Cristo, rejeitando todo tipo de pensamento que tentam nos levar para o lado do pecado. Aqueles que participam do ministério podem evitar atitudes inapropriadas com relação a pessoas sobre seus cuidados, tratando-os como membros da família. Se eles considerarem todas as pessoas como membros de suas famílias, eles as protegerão e as ajudarão a crescer espiritualmente. Vai olhar, pastor, vai olhar para as irmãs, senhoras mais velhas, como uma mãe, vai conversar, aconselhar, como se estivesse aconselhando sua mãe. Os anciãos, os senhores, como se estivesse aconselhando seus pais. Os jovens, como se estivesse aconselhando seus irmãos. As moças, como se estivesse aconselhando suas irmãs. Assim, ajudaria o jovem pastor a estar mais protegido também em relação a qualquer sentimento que viesse brotar em seu coração, que fosse empecilho para o seu ministério, o seu crescimento e o desenvolvimento da Igreja de Cristo. E finalizando a nossa lição, mandamentos às viúvas. Nós temos o primeiro relatando ali, a Bíblia toda, na verdade. Deus teve sempre uma preocupação com as viúvas, que elas não fossem deixadas desprotegidas, né? Que elas fossem acolhidas e cuidadas pelos irmãos. Nós vemos isso, Deus falando lá em Deuteronômio, né, em Êxodo, a respeito das viúvas, e também no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos lá em Atos, quando as viúvas dos irmãos gregos estavam sendo desprezadas em detrimento, né, às irmãs, as viúvas dos
judeus ortodoxos, dos judeus ali de Jerusalém. E dali, em Atos 6, instituíram 7 diáconos, para estar cuidando das irmãs, das viúvas. Aqui em 1 Timóteo, Paulo também vem tratar do cuidado com as viúvas, só que ele traz algumas orientações que faz necessário observarmos. As verdadeiras viúvas. Timóteo tinha que ter, no mínimo, ele vai dizer que aquelas que fossem consideradas viúvas, elas deveriam ter, no mínimo, 60 anos de idade e não terem família e não terem família e terem um largo testemunho de boas obras. Aquelas que tivessem filhos e netos, que a família cuidasse, que a responsabilidade da igreja ficasse sobre aquelas que não tinham quem o acolhesse, quem ajudasse. Essa sim deveria entrar no programa assistencialista da igreja. Porém, aquelas que tivessem filhos, netos em condição de cuidá-lo, isso deveria cuidar das suas viúvas, das pessoas mais velhas da família, né? Paulo vai falar a respeito da responsabilidade da família. Justamente, as viúvas que tivessem filhos ou netos deveriam ser assistidas por eles, não ficar sob a responsabilidade da igreja, porque isto é bom e agradável a Deus, ou seja, cuidar dos membros da família. A família deve ser encorajada a cumprir o seu papel, né? Cuidando dos seus membros. Paulo também vai falar a respeito da idade. Ele faz um recorte da idade, né, da viúva, que não deveria ser inscrita viúva com menos de 60 anos nos programas ali sociais, assistencialistas da igreja. Por quê? Porque menos de 60 anos, viúvas jovens, poderia ser que mais na frente elas viessem desejar casar-se e atrair um novo matrimônio, né, um novo casamento. Por isso, Paulo vem orientar Timóteo a respeito de como lidar também com esta situação. A viúva sem filhos, além disso, poderia indicar a improbabilidade de um novo casamento, né? Ela poderia desejar casar-se novamente, e Paulo orienta Timóteo a respeito de considerá-la viúva a partir dos 60 anos, né? Essa viúva também, que entrava no programa assistencial da igreja, ela deveria ter um bom testemunho pessoal. A viúva deveria ser piedosa e temente a Deus, né? Que vi aquelas viúvas que viviam em deleites ou prazeres, o apóstolo refuta como espiritualmente mortas. Então, existiam as viúvas da igreja, muitas viúvas, e Paulo vem orientar nesse sentido. Se a viúva tem filhos, tem netos, em condição de cuidá-lo, não é responsabilidade da igreja, né? É responsabilidade dos membros da família cuidar. Porém, se não há alguém, membros da família que tenha condição comprovada, ficava sob a responsabilidade da igreja, né? Do programa assistencial da igreja. Viúvas com menos de 60 anos, era necessário analisar cada situação, porque muitas delas abandonavam a igreja, adquiriam um novo casamento com uma pessoa, às vezes até ímpia, né? No sentido de, Paulo vai dizer aqui, a ideia dessas mulheres, às vezes, abandonar a fé, casando-se com uma pessoa, às vezes, até não cristã, para satisfazer os seus desejos da carne, e abandonavam, inclusive, a fé. Então, há
orientações a respeito de como lidar com cada situação. Aí Paulo vem colocar algumas restrições no cuidado com as viúvas. As viúvas mais novas não deveriam ser admitidas no serviço de atendimento social da igreja, né? Porque quando se tornavam levianas, Paulo vai dizer levianas, né? Contra Cristo, queriam casar-se. O texto não nos indica que algumas delas, que provavelmente havia decidido permanecer viúvas, né? Ficaram viúvas novas, decidiram permanecer viúvas, e não quiseram casar mais e se dedicar a Deus. Acabavam rompendo com o compromisso que havia feito, né, e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Ou seja, elas decidiam que seria viúvas, não iria adquirir um novo casamento, se envolver mais com ninguém, mas depois voltavam atrás, né? Paulo vai chamar de viviam ociosas, de casa em casa, como fofoqueiras, se portando com a vida dos outros. Então, Paulo vem dar essas instruções. Verdadeiras transmissoras de maledicências. Olha que coisa terrível, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13. Para evitar isso, Paulo recomenda a Timóteo que as viúvas mais novas, o equivalente à expressão as mais moças ou as mais jovens, que se casassem, né? E gerassem filhos e cuidassem de suas próprias casas, fugindo de todo mau testemunho. Mais uma vez, portanto, Paulo estimula a honrar a constituição da família. Ou seja, se a moça, a senhora jovem, tornou-se viúva, o marido faleceu, que ela não viesse entrar no programa assistencial da igreja, mas porque era muito mais provável que ela viesse a adquirir um novo casamento, casasse novamente, né? Então, Paulo orienta também nesse sentido, né? Porque ela estava jovem, seria melhor adquirir um novo casamento do que ficar agindo erradamente, né? Paulo vai chamar de fofoqueiras, né? De viver ociosas, de casa em casa, se portando com a vida dos outros, se importando com a vida dos outros, né? Verdadeiras transmissoras de maledicências. Paulo disse que estas jovens que se casassem, gerassem filhos e família para cuidar delas. As idosas, a partir de 60 anos, que não tivessem filho ou neto para cuidá-la, que ficasse, sim, no programa social da igreja, né, sendo cuidada pela igreja. As mais jovens, e até as de 60 anos que tivesse família, com condição de cuidar, deveria cuidar de suas viúvas. Verdadeiramente viúvas, recebiam o auxílio que merecia, né? Aquelas viúvas que realmente precisavam. Então, são orientações, doutrinas, cartas pastorais. Timóteo tinha que saber lidar com os anciãos, os mais velhos, tratando como se estivesse tratando de um pai, as irmãs, as senhoras, tratando como se estivesse tratando da sua mãe, as moças, tratando como se estivesse tratando de uma irmã, e os jovens como se estivesse tratando do seu irmão. Então, instruções pastorais de como lidar com cada faixa etária da igreja. Amém? Deus abençoe.